como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes mais. Provérbios 30:5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Ele é errante, não contém erro perfumado. É inspirada. Podemos observar em Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada, útil para corrigir, para exortar, para ensinar. E podemos citar ainda em 2 Pedro 2, 2 Pedro 1. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 2 Pedro 2, melhor, 2 Pedro 2:21. Deixa eu ver. Melhor, 2 Pedro 1:21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas o homem falado por parte de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Então a Escritura é inspirada. Inspiração é um processo sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, no qual habilitou apóstolos, profetas, escritores para escrever as palavras divinamente inspiradas, sem erros. Qual foi a outra? Bom, podemos falar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque os próprios pais da igreja consideraram esse livro inspirados. A própria Bíblia nos dá revelação que ela é inspirada por Deus. Até porque ela é uma revelação especial, específica de Deus a nós. E podemos também observar que a autoridade dos apóstolos e dos profetas, onde até os próprios apóstolos escreveram, e quando não escreveram, influenciaram outros: Pedro, Marcos, Paulo, Lucas, nos mostrando que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é o nosso livro de fé e prática, é a nossa vara, o nosso cano, nossa régua, que nós devemos seguir e viver todos os dias. Pastor, não sei se o pastor ficou satisfeito sobre a questão da canonicidade. Eu não sei se era sobre a questão mais histórica ou... Você disse que os livros são inspirados, disse que era realmente esse cano. Mas quais foram os critérios para que esses livros realmente fossem adotados? E por que nós, por exemplo, não aceitamos os 6 livros que estão na Igreja Católica, que são Apócrifos 7, né? Como eu falei para o senhor, pastor, nós vemos que os próprios pais da igreja consideravam esses livros inspirados na formação do cano. Podemos ver que a própria Bíblia, ela nos dá a informação que ela é a palavra de Deus e que ela foi inspirada por Deus. Podemos observar ainda a autoridade dos profetas, a autoridade dos apóstolos, e até porque eles escreveram, eles andaram com Deus, com Jesus, e além disso, eles influenciaram outros, provando que ela é a palavra de Deus, e ela é inspirada e que está fazendo parte do canto. E por que nós não temos os livros apócrifos ainda? Porque os próprios judeus, guardiões da lei, eles não consideravam esses livros inspirados. Podemos, no Novo Testamento, encontramos 205 vezes relatos do Antigo Testamento, e nenhuma dessas vezes nós encontramos sobre o livro apócrifo. Nenhuma. Não vemos nenhuma divergência entre Jesus e os judeus defendendo ou contradizendo, ou a favor ou contra dos livros apócrifos. Não vemos isso. O livro apócrifo contém erros, heresias, que ensinam a culto aos mortos, a oração da morte, o purgatório, onde na Bíblia não nos ensina isso. Satisfeito, pastor? Alguma outra pergunta a ser feita? Pastor Idalécio. Amado, você está se saindo realmente além das minhas expectativas. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Mas tem um ponto que o irmão falou, eu gostaria de apenas algum esclarecimento. Você disse que a Bíblia é a palavra de Deus. É inspirada.
só contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é só de Deus. Ela é a palavra de Deus. Exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 14:37, Paulo fala que essa palavra era mandamento de Deus. Em 1 Coríntios, Ok. perdão, Deixa eu terminar então minha pergunta. Como então se explica que temos diálogos de Satanás na palavra de Deus? bom pastor, a palavra que ele proferiu ali em Mateus 4, não foram palavras inspiradas, mas o registro da inspiração. A palavra proferida por Satanás, vemos em Mateus 4:1, Satanás estava ali para tentar Jesus, né? Mas a palavra que ele proferiu na história não são palavras inspiradas, mas o registro escrito são palavras inspiradas. Ok, obrigado. Satisfeito, pastor Galécio? Completamente. Algum outro colega? Nós vamos sair da área de teologia. Alguma pergunta? Pastor Fábio, muito obrigado, que Deus o abençoe e tão depressa esteja recuperado aí, né, dessa mão, e que com certeza, né, nossas orações estão voltadas também para essa parceria, pela sua vida, pelo seu ministério, e é um privilégio ter o senhor aqui conosco, ok? Com vontade, Deus abençoe. Pastor João Marcos Murilo de Aquino é o examinador da parte de eclesiologia e também da história dos batistas. O pastor tem a palavra e eu continuo agradecendo, né, a reverência dos irmãos e a participação dos colegas. Queria, né, apenas, enquanto estava sendo feito, né, o pastor Samuel Murilo, pastor da terceira igreja, chegou entre nós, que Deus o abençoe. Não sei se chegou outro colega que sentou mais lá atrás, acredito que não, né? Pastor Júlio está ali, já mencionei. Então nós vamos prosseguir. Pastor João Marcos. Olá, amados. Fico muito feliz de poder participar desse momento histórico na vida de Rafael, e para mim é ser motivo de grande alegria. E Rafael foi meu embaixador do rei aqui na Igreja Batista Betel. E a gente fica feliz de poder vê-lo progredindo na obra do Senhor. Esse é o nosso desejo, que você continue sendo bênção na obra de Deus, especialmente no campo missionário. Amém. Plantando igreja. Amém. Que essa realmente é a missão e o que você vai fazer, o que nós vamos falar aqui. Mas primeiro falo para a igreja o que é eclesiologia. Afinal de contas, a gente está nesse exame de eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja, ou a doutrina da igreja que nós estudamos no nosso dia, na nossa prática. São estudos que é a doutrina da igreja. O que é a igreja e qual é a sua missão? Vamos lá. A palavra igreja vem do grego eklésia, que é um chamado para fora. Vemos na igreja, vemos que a palavra, na Grécia Antiga, a palavra igreja, eklésia, chamada para fora, onde todas as pessoas saíam para fora de suas casas, para se reunir nas praças públicas, juntos com os governantes, para tratarem assuntos pertinentes à sociedade. E esses assuntos, pastor João Marcos, amados irmãos, pastores, esses assuntos eram tratados de maneira democrática e congregacional. Vemos os livros falando em Mateus 16:18 sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele ainda fala, igreja é mas o que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas que foram regeneradas, salvas, convertidas, que foram biblicamente batizadas, depois de professar a sua fé, agora se reúnem em um lugar para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para a proclamação do Evangelho. E ali, eles trabalham com crescimento, trabalham com edificação, mútuo e crescimento mútuo, e servem uns aos outros, e tratam das suas finalidades na igreja. Igreja é isso. E a maior missão da igreja é glorificar a Deus.
Mateus 28, 19, pregação do Evangelho. Quais são as formas de entrada e saída da igreja? Entrando na igreja, através de batismo. Temos que o batismo é a entrada na igreja. Uma grande entrada, através da aclamação, através de cartas de transferência e através de reconciliação. Saídas, através de morte, carta de transferência e exclusão. Já que você tocou nesse assunto, vamos falar sobre disciplina na igreja. O que é disciplina na igreja? Quais são as formas de disciplina? E se você, na sua prática ministerial, como você entende essa questão da disciplina na igreja? Disciplina é importante porque ajuda eu como pastor, nós como pastores, a ajudar a ovelha a entrar no eixo, andar de acordo com a palavra de Deus, com o caminho de Deus, não para que não se desvie. O pastor, como ovelha, tem a função de puxar a ovelha, ensinando, orientando, corrigindo, adotando para o caminho do Senhor. Uma forma de um pastor corrigir, ensinar, disciplina é informativa, onde o pastor, através das suas pregações, ele ensina a igreja, sermões que são doutrinários, que ensinam, ou através da própria BD, das nossas revistas, que vão ensinar a ovelha, que vão corrigir, que vão ensinar através da doutrina da correção informativa e através também da correção corretiva. Corretiva é onde o irmão vai até outro irmão, aconselha, orienta e orienta e tenta fazer com que ele volte no caminho do Senhor. E se isso não adiantar, tem a cirúrgica, que ele é excluído da igreja. Mateus 18 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo mais ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. E se ele recusar a ouvi-las, dizer à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera o gentio e pública. Fale um pouco sobre ordenanças. Quais são as ordenanças? Existem, meus amados irmãos, dois tipos de ordenança: a ceia e o batismo. Ordenança. O batismo, em Mateus 28, nós fala: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, uma ordenança. Marcos 16 também, Marcos 16 também nos fala sobre essa ordenança. O batismo é um privilégio para os crentes, porque tem a honra de imitar Jesus. Olha que bênção! Em Mateus 3, do 3 ao 17, Jesus se batizou, ele mergulhou. Batismo vem do grego baptismo, quer dizer mergulho, imergir. Então, o batismo não é de outra forma senão mergulho, mergulhar, imergir. Vemos o exemplo do eunuco em Atos 8, 36 a 39, onde o eunuco olhou ali e falou: eita água, por que não posso ser batizado? E ali ele foi batizado. Então vemos que batismo é uma ordenança. Em Colossenses 2,12 fala que batismo é... Deixa eu ler, para ficar mais claro o que eu quero dizer. Só me localizar aqui. Colossenses 2,12 diz assim: sepultados com ele no batismo, com quem também foste suscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando nós mergulhamos no batistério, na água, nós morremos. Quando nós levantamos, surgimos, nós nascemos de novo. E a ceia é uma ordenança, onde na noite, onde o Senhor estava perto da sua crucificação, de ser preso, ele ceou ali o batismo. Em 1 Coríntios 11 fala o seguinte: pois recebi o Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graça, o partiu, disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer,
ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim, porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é um memorial que nós fazemos em Jesus, lembrando da morte dele, que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou, que ali seu sangue foi derramado, que sua carne foi moída, como fala lá em Isaías 53, para nos salvar. Então, a carne, o pão e o vinho é uma simbologia do sangue e do corpo de Cristo, onde nós fazemos em memorial, em lembrança, e a ceia deve ser feita em comunhão com a igreja, até que a Jesus Cristo volte. E a ceia, quem pratica a ceia, todos aqueles que são batizados, que pertencem à Igreja Batista, à mesma fé e ordem, e que são filiados à Convenção Batista Brasileira, ainda aqueles que estão em comunhão com a igreja, e aqueles que se autodenominarem e veem que estão dignos de participar dessa comunhão da ceia. Ok. Então, na sua prática ministerial, você utilizará a ceia restrita. Ceia restrita. Quais são as formas de governo da igreja? E qual é a forma que você entende ser a forma bíblica? Mas fale de forma geral, quais são as formas de governo de igreja? A minha forma de governo que eu vejo é a monarca. Exemplo, a igreja católica, onde o cabeça da igreja é o Papa. Ele é o cabeça da igreja. E as decisões são tomadas de maneira hierárquica. Outra forma de governo é a forma de governo episcopal, exemplo de igreja metodista, onde o bispo toma as decisões administrativas da igreja e ele lidera todas as igrejas e regiões ali, ele comanda, ele administra. E existe também a forma de governo episcopal, exemplo, a presbiteriana, onde a forma, quem lidera, quem toma a decisão da igreja é um grupo de irmãos. Também existe a forma de governo congregacional ou democrático, que é a nossa, batista, e qual eu também vou defender e vou exercer no meu ministério, onde vemos que a decisão é tomada na igreja, de maneira democrática, e vemos que a Bíblia nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra isso. Exemplo, Atos 6, dos diáconos. 7 diáconos, ali vemos que foi escolhido, a igreja estava em consenso. Matias, no lugar de Judas, foi também democrático. Atos 13 fala que a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para o campo missionário. Então a democracia estava presente na Bíblia e tem que estar presente também hoje. Para governar a igreja, claro que a gente precisa de oficiais para liderar a igreja. Quais são os oficiais da Igreja Batista? Pastor e os diáconos. Filipenses 1, se não me engano, vamos falar sobre isso. Mas Timóteo 1, capítulo 3. Timóteo 1, 3, vai falar também aqui. Vai falar, esta palavra é digna de crédito. Alguém é o mesmo ser bispo, deseja alguém excelente. Aqui vai falar aqui as qualidades para ser pastor, mas no versículo 8 fala os diáconos, da mesma forma dele ser respeitado, na sua palavra, aqui vai falar a qualidade, como deve ser um diácono. Certo. Então tem dois oficiais que são pastores e diáconos, somente. Fale então um pouco sobre as qualificações bíblicas para o exercício do ministério pastoral. Você vai ter lá na sua igreja um jovem que deseja ser pastor. Quais são as qualificações bíblicas para que alguém possa exercer o ministério pastoral? Timóteo 1:3, está aqui, ó. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo da discórdia, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e nem venha cair na condenação. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não
deseja ser pastor. Muito bem. Hoje a gente tem alguns títulos dentro das nossas igrejas e eu gostaria que você expressasse sua opinião sobre isso. Pode ficar bem à vontade. Sobre a questão de apóstolos, e hoje, inclusive, até mesmo no nosso meio batista, a gente encontra alguns apóstolos, e também sobre a questão do pastorado feminino, que também é algo que a gente encontra no nosso meio. Eu gostaria que você dissesse sobre a sua visão acerca desses dois. Eu creio que não existe mais apóstolos. Atos 1, do 21 ao 26, nós vemos as considerações para quem quer ser apóstolo. Então eu creio que hoje não existe mais isso. Apóstolo é aquele que seja um dos 12, escolhido por Jesus e que andou com Jesus. Então, se a pessoa que é apóstolo hoje não tiver essa característica, ele não é apóstolo. E, pastora, eu não creio na pastora, porque a Bíblia é clara com isso. Como eu disse, em 1 Timóteo, a carta pastoral, Timóteo ele fala muito bem sobre isso. Aí ele fala aqui, ele fala que o bispo seja preciso, marido de uma só mulher. Olha só, ele é claro, ele de uma só mulher. Ainda fala aqui no capítulo 2, versículo 12, pois não permito que a mulher ensine e que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Gênesis 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Deus escolheu o homem como autoridade. A mulher, ela não é melhor e nem pior que o homem, nem o homem é melhor que a mulher, pior que o homem. São todos iguais diante de Deus, todos merecem respeito, mas em questão de exercer a autoridade, eu creio que Deus escolheu o homem para exercer a autoridade sobre a igreja, para ser pastor. Então eu creio que mulher no ministério pastoral não existe, mas sim o homem. Bom, você já falou sobre a questão da autonomia de igreja e Estado, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual é a sua visão da relação entre a igreja e a política. Qual é essa relação aí que deve haver? Eu creio que, como pastor, eu não iria me envolver com a política, porque igreja é de Deus, e como nós temos vendo que hoje em dia a política aí não parece ser de Deus. Então eu, como pastor, não me envolveria com a política e nem influenciaria a igreja a se envolver com a política, mas orientando a votar na pessoa que melhor irá representar ele ou ela lá na Câmara, deputado, nos vereadores, da prefeitura, em qualquer órgão público. Sobre a cooperação denominacional, como que os batistas eles estão assim estruturados denominacionalmente? Qual é a estrutura hoje dos batistas brasileiros? Bom, quando fala em cooperação, você está falando em oferta? Não. Estou falando da estrutura da cooperação denominacional. A maneira como nós batistas... Igreja, a associação, exatamente, agora da cidade local, a associação, a convenção regional, fluminense, até a Convenção Batista Brasileira, a CBB. E qual é a gestão que essas entidades têm sobre a igreja? Nenhuma. Igreja autônoma, separada. Elas cooperam. A igreja coopera com o plano cooperativo, que é uma verba que a igreja dá mensal para as convenções regionais, estaduais ou Convenção Batista Brasileira. E para que serve o plano cooperativo? Serve para expansão do Evangelho, serve para ajudar o crescimento, para apoiar as igrejas que precisam, talvez não tenham recursos necessários para se manter, para os diversos projetos que a Convenção Batista Brasileira, regional, tem. Então, é uma ajuda para eles continuarem, eu creio assim. Você como pastor, você estará disposto a cooperar com a denominação e também levar a sua igreja a cooperar com a denominação? Sim. Cooperar. Mesmo porque você será missionário dos batistas brasileiros da nossa denominação, da nossa convenção, que é a Junta de Missões Nacionais. Bom, vamos falar um pouco sobre a história dos batistas. Fale para a gente sobre a origem dos batistas. Bom, o surgimento da Reforma Protestante no século XVI, liderado por Martinho Lutero, surgiram grupos cristãos que intensificaram suas pregações.
Entre eles estavam os anabatistas, aqui quer dizer rebatizadores, ou aqueles que batizam de novo. Eles também defendiam não só o rebatismo bíblico da pessoa que não tinha precisado por imersão, mas também eles defendiam uma igreja autônoma, separada do Estado, uma igreja democrática. Então, com o avanço do anabatista, passaram a ser perseguidos, de modo que os anabatistas fizeram fugir. Um grupo de 36 irmãos foram para a Holanda. E na Holanda, esses 36 irmãos eram com um homem chamado John Schmidt e Thomas Helps. Ali, segundo as minhas leituras, se eu não estiver errado, eles começaram a trabalhar com o ensino da doutrina batista. O próprio John Schmidt, ele se auto-batizou, porque não havia ninguém para batizá-lo, e posteriormente batizou todos aqueles demais irmãos. Logo, Thomas Helps volta para a Inglaterra, onde funda a primeira igreja batista em solo inglês. Mas apesar de ter voltado e ter fundado a igreja batista, a perseguição não parou. Isso fez com que muitos irmãos... Você pode dizer a data ou não está lembrando? Não estou lembrando. E se muitos irmãos retornaram, a perseguição não parou, continuou. Isso fez com que muitos irmãos fossem para outros lugares do mundo para pregar e buscar a liberdade religiosa, como fizeram aqui para a Holanda. E um lugar que eles foram para as colônias do norte americana. Foram para lá, o missionário, o pastor Roger Williams, se não me engano, e John Clark, onde fundaram a primeira igreja batista no Príncipe e no Porto. Então o evangelho, às vezes, avançou muito, cresceu muito, a ponto de começarem a enviar missionários para outros lugares, outras regiões. Em outros lugares foram para a Nigéria, onde um homem chamado, esqueci o nome dele agora, Thomas Jefferson, ele da Nigéria, missionário, ele por causa de saúde, ele é transferido para o Brasil. E aqui começou a trabalhar com índios, com escravos, porque falava o mesmo dialeto. Conhecia o dialeto. Começou a evangelizar. Mas 8 meses depois, a sua saúde continuou a persistir e a incomodar, fazendo com que ele voltasse para os Estados Unidos. Tempo depois, tem uma guerra entre Reino do Sul, entre Colônia do Sul e Colônia do Norte, fez com que um grupo de sulitas perderam a guerra, viesse para o Brasil, para Santa Bárbara do Oeste, onde ali começaram a fundar a primeira igreja batista em solo brasileiro, e posteriormente fundaram a igreja batista da Estação. Como esses cultos que se realizavam ali eram cultos em inglês, onde atendiam apenas a colônia que vieram para Santa Bárbara do Oeste, e não tinha objetivo missionário de evangelização, não tinha. Isso fez com que viesse para cá um casal de missionários. Dois missionários que foram incríveis. William Booth Bagley e Anne Bagley, onde aprenderam o português e realizaram no Brasil, Santa Bárbara do Oeste, primeiro culto em português. E conheceram também aqui o ex-padre Antônio Teixeira, um padre que converteu sozinho lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Se batizou e futuramente seria o primeiro pastor batista brasileiro. Tempo depois, menos de um ano, veio para o Brasil também Keith Taylor e Zachary Taylor, onde se uniu esse casal e o ex-padre Teixeira, onde tinha o objetivo de alcançar os grandes centros brasileiros, onde foram para Salvador, para Bahia, onde fundaram lá a primeira igreja batista em solo brasileiro, com o povo brasileiro, se não me engano, com 5 irmãos, se não me engano. E ali, com o avanço do evangelho, eles migraram, vieram agora para o Rio de Janeiro, onde fundaram a primeira igreja batista no Rio de Janeiro. Tempo depois, com o avanço missionário no Brasil, as organizações batistas dos Estados Unidos começaram a investir em missões no Brasil, em missionários, fazendo com que o evangelho crescesse, avançasse no Brasil. De ponto que o homem de visão, Salomão Luiz Guilherme, ele teve a visão de unir as igrejas, que já estavam existentes, fundando então em 1907 a Convenção Batista Brasileira,
com o presidente, o pastor Francisco, e o secretário, o pastor Teodoro, se eu não me engano. No mesmo ano fundaram, no mesmo ano surgiu a nossa Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estrangeiras. Hoje nós batizamos no povo da Bíblia, a palavra de Deus, onde tem a ver com o nosso livro de fé e prática e regra, é a palavra infalível de Deus. Então, esse é um pouquinho da história do Batista que eu sei, estudei. Irmão presente, estou satisfeito com as perguntas. Sargento do presbitério, não sei se há alguma pergunta a ser feita nessa parte de eclesiologia e história dos batistas. Pastor Júlio Daciano, como é que você? Meu irmão, você quando falou na parte das ordenanças, você falou do batismo e você falou que Jesus se batizou. Perdão, pastor, foi o próprio João Batista que batizou Jesus em Mateus 3, de 13 a 17. Temos ali Jesus emergindo, melhor, João Batista emergindo Jesus. Ok, pastor? Alguma outra pergunta? Israel, pastor Israel. Em relação ao batismo também, você como pastor rebatiza? Pastor, quando o senhor fez pergunta aí, eu lembrei do pastor Nicanor Marinheiro, porque ele fez a mesma pergunta para o Samuel Moura, em 2008. Não? 2005. Eu rebatizaria as pessoas que vieram de outra denominação. Satisfeito? Algum outro colega gostaria de trazer alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, mas a ideia aí desses rebatizadores, João batizava o pessoal que já era circuncidado lá, já era batizado também, né? Mas nós temos uma liberdade hoje aí, na nossa convenção, que cada igreja toma a sua, cada pastor tem o seu ideal. O irmão Rafael falou que rebatiza, né, irmão? Isso, pastor. Lá também eu tenho rebatizado. Amém. Eu sonho de um grupo que tenta para esse lado. O cara fala assim, eu não sou Senhor, tal, só Deus, só batismo, e tal, que realmente é o que está na Bíblia. Mas algumas denominações aí, o batismo, para eles, não faz sentido. Eu conheço igreja que você pode batizar toda semana. Toda semana, você pode batizar toda semana. Não, você fala bom. E eu penso que nós devemos rebatizar pelo fato de sermos rebatizadores. É a nossa origem. Nós somos batistas porque rebatizamos. Eu aprendi com alguém que disse o seguinte, não teologicamente, tá? É teoricamente. JJJ, né? João, Jesus, Jordão, João e Jesus. Tudo começou lá no Jordão. Todos eles eram batizados. Continuaremos batizando. Nós, para franquear, para facilitar o crescimento da nossa igreja, aí abrimos uma exceção e entramos com tal de aclamação, mas tem outro nome. Declaração de fé, né? Mais ou menos isso. E saímos fugindo aos nossos princípios batistas. Eu sou pequeno para falar isso, mas nós perdemos a nossa identidade. Eu acho que os batistas deveriam, se você está com essa ideia, carrega. Tá? Não tem problema, o outro lá do seu lado não precisa batizar. Porque o camarada uma vez, pastor, é preciso falar isso, porque nós estamos aqui em grupo de pastores, veio para a nossa igreja. E o pastor disse assim, olha, não precisa rebatizar. Não, eu quero uma igreja lá em Minas, e a igreja não sei o que aconteceu, e a igreja não tem como mandar cá. E nós aclamamos aquela aclamação. Achei a palavra. Aclamaram aqui, camarada aqui. Ele deu ali uma declaração de fé e teve um problema com ele. Ele disse assim, eu não tenho compromisso com vocês, eu não fui batizado aqui. E o pastor ficou assim, eu também, sem experiência, falar o quê? Nos perdemos. Então, nós precisamos trabalhar isso aí. Amém.
Bom, essa palavra que nós vamos falar, pastor. Deus abençoe o pastor Pedro. Obrigado pela palavra. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta dentro da questão. Se caso contrário, nós estamos chegando no fim. Pastor Paulo César quer fazer uma pergunta, A pergunta é geral. A gente tem um documento de fidelidade doutrinária eclesiástica. O irmão estaria disposto a assinar esse documento, comprometendo-se a ser fiel às doutrinas que o irmão acaba de expor? Sim, pastor. O irmão fará no dia da consagração, conforme creio que todos os demais que estão aqui. Meus irmãos, o silêncio dos amados me faz entender, né, que está concluída essa parte. Pastor João Marcos, agradeço, tá? Pela participação do pastor. E eu agora gostaria de deixar a cargo do plenário, uma vez que pela prática o plenário, né, os colegas, nós nos retiraríamos. Tem uma sala lá embaixo já preparada para o parecer, e depois de uma conversa voltaríamos e o secretário, né, daria o veredito, né? E então eu gostaria de deixar a cargo dos irmãos como que faríamos nessa parte. Pastor, Tem um pastor ali, pastor Pedro. eu